Esse não é bom. é Gargantua, a Bora ver o que ele representação vai de um falar aí, buraco que eu posso negro mais complementar. fiel já produzida em anos, antes mesmo da primeira foto de um. Kip Thorne, ganhador do Nobel de Física e especialista em relatividade, foi o principal consultor dessa criação, que junto a uma equipe especializada desenvolveu incontáveis cálculos através de um simulador próprio com mais de 40 mil linhas de código e um processo de animação que levou até 100 horas por quadro para renderizar com o uso de 2.000 computadores. Gargantua, além de uma bela imagem para o cinema, foi também um objeto de estudo científico, assim como diversos outros elementos ao longo do filme considerados um avanço na representação astronômica. Tudo isso para chegar um nóia da internet e falar que Interestelar não é um filme sobre espaço. Ah, vai tomar no seu cu. Recentemente eu reassisti Interestelar, dessa vez no cinema, já que pela milésima vez ele voltou para os cartazes em aniversário. Acredito que Caraca, como é que eu perdi isso? Me senti mal agora. assim como eu, a maioria das pessoas pagaram ingresso para um Não sei se Interestelar é assim, porque eu não vi no cinema. Mas Oppenheimer é um dos filmes que eu falo pra todo mundo que eu não vi fora do cinema. Mas eu sei que se eu ver fora do cinema é uma experiência totalmente diferente. Porque o que eu vi no cinema, meu amigo, na hora que explode a bomba, é o ápice do filme mesmo. É tipo assim, o filme vai assim, ó. Quando chega na explosão, cara, parece que você explode junto com a bomba, sabe? Tipo, caraca, meu Deus! Não sei se Interestelar tem esse efeito de te tirar o ar. Oppenheimer teve esse efeito de me tirar o ar. filme disponível no streaming No há cinema. anos, buscando uma experiência mais imersiva no universo. Apreciar esses milhares de conceitos intergalácticos apresentados quase como pinturas de tão bonitos em uma tela gigante e com um som profissional é muito melhor do que numa TV convencional. Mas, conforme o longa ia se desenrolando, o motivo inicial que me fez ir pro cinema ficou meio de lado, porque pela segunda vez assistindo, o contexto dramático dos personagens me prendeu muito mais do que qualquer visual, e entendi que o espaço em Interestelar é apenas um plano de fundo para criar vários elementos narrativos que, assim como planetas, orbitam um astro maior, chamado amor. O enredo gira em torno de Joseph Cooper, um ex-piloto da NASA que, em um mundo à beira do colapso por conta das tempestades de poeira, leva uma vida baseada na sobrevivência, onde o único sentido é prover recursos naturais para outras fazendas e para a própria família, composta por seu sogro Donald, seu filho mais velho Tom e sua filha mais nova Murphy. Logo no início, fica bem claro que, entre todos os personagens, Murphy é quem mais se conecta com Cooper, em uma realidade onde crianças são doutrinadas nas escolas a seguir uma futura geração de agricultores. Ela é uma menina com curiosidades, aprendendo além da superficialidade e seguindo os caminhos do pai no interesse por astronomia, sempre o projetando como um símbolo de inspiração. E ele sempre defendeu os ideais da garota, protegendo e possibilitando que ela tenha o seu próprio pensamento crítico e sentidos de vida, criando assim a primeira e a mais poderosa relação de amor que move a maior parte da história. Durante a coletiva de imprensa de Interestelar, Christopher Nolan, o diretor e um dos roteiristas do filme, foi questionado sobre como ele enxerga a essência da própria obra. E ele responde, abre aspas, desde o primeiro rascunho ficou claro que o centro da história eram os personagens e as suas relações. Quanto mais longe explorávamos o universo, mais o foco passou a ser em quem somos como pessoas e nas conexões entre nós. O que é curioso, já que uma das maiores reclamações entre os fãs do filme é que desde o início a narrativa se constrói de forma densa, com premissas físicas Pode entrar, meu irmão, pode entrar esporadicamente. A live vai até 1h da manhã, até 1h no mínimo, no mínimo. Então, quiser passar o Natal aí comigo mesmo de longe, mas tão pertinhos aí, pode falar merda aí, cara. Pode encarnar o Pondé, pode encarnar o Hermes e Renato, tanto faz. Tamo junto aí, tu sabe que aqui tá entre amigos. E se alguém falar merda pra tu no meio da live, eu vou defender. Márcio do canal Resenhadas, fica aqui anotado na live. O Márcio do canal Resenhadas é o único ser da Terra praticamente que eu defendo mesmo, eu assumo que eu passo um pouco de pano pra ele, mas a gente tem que, né, cuidar dos nossos, Também vou ficar atacando pau no cara aí de graça. Então podem aí encarnar o Pondé, o Olavo, o Hermes e Renato, o Danilo Gentili, tanto faz, entendeu?
Pode fazer piada, pode falar sério. A gente vai seguindo aqui a live assim. Complexas e do nada chegando ao... Tiver indicação aí também de vídeo pra ver, pra gente comentar. Aqui é react, é bate-papo, é tudo ao mesmo tempo. Daqui a pouco eu acho que até vou jogar um pouquinho de jogo velho. No final, ela ganha um tom mais melodramático sobre os sentimentos humanos, o que acaba sendo mais lembrado ações entre os fãs do universo, mas o foco passou a ser em quem somos como pessoas e nas conexões entre nós. O que é curioso, já que uma das maiores reclamações entre os fãs do filme é que desde o início a narrativa se constrói de forma densa, com premissas físicas complexas e do nada, chegando ao final, ela ganha um tom mais melodramático sobre os sentimentos humanos. O que acaba sendo mais lembrado pela maioria são algumas cenas pontuais de emoção, umas aventuras muito loucas e várias explicações expositivas. Tipo a minha favorita, que é quando um astronauta explica pro outro o que é um buraco de minhoca usando a comparação do papelzinho furado, a parada mais manjada pra qualquer criança do fundamental. Pra muita gente, a mensagem de humanidade que Nolan queria transmitir acabou sendo ofuscada em meio a tantos conceitos desconexos dos personagens. E a gente fala melhor disso logo logo, mas uma coisa que não pode ser ignorada é que desde a primeira missão fora da Terra, o real princípio já girava em torno do amor. Quando Cooper chega à base da NASA com a ajuda da Murphy e do suposto fantasma que de alguma forma se comunica com ela, o professor Brand revela o Projeto Lazarus, uma expedição espacial sem previsão de retorno que leva astronautas em busca de um novo planeta habitável. E numa cena triste, ao entender a importância da operação para o destino da raça humana, Cooper se despede de Murphy e parte rumo ao desconhecido. Quando você tem filhos, torna-se fantasma do futuro deles. A equipe seria responsável por vasculhar 3 planetas promissores, iniciando com o mais lembrado entre eles, o planeta Miller. Por conta da força gravitacional do buraco negro, a cada hora que se passa em Miller equivale a 7 anos na Terra. E também tem outro pequeno problema. A proposta desse ambiente é tão interessante justamente porque ele manipula um dos elementos essenciais que desafiam o amor dos personagens, que é o tempo. É claro que toda a equipe teme pela própria vida, mas a ideia de perigo encontrado aqui é tão assustadora, principalmente pro Cooper, porque o que tá em risco é não acompanhar o crescimento dos próprios filhos. Todos os elementos ao redor são arquitetados pensando nesse desespero. A trilha sonora com os elementos ao redor são arquitetados pensando... Caraca, é verdade. A Endurance parece um relógio. Nunca tinha pensado nisso. Nesse desespero, a trilha sonora com um som de tic-tac ao fundo simboliza para o espectador que o tempo está acabando e cada batida equivale a 1 hora terrestre, e as ondas complementam a tensão servindo como a angústia física, simbolizando a força líquida e imparável do tempo. Quando eles são atingidos pela água, o que acaba custando décadas na Terra, acontece o momento mais impactante de todo o filme, onde Cooper assiste os vídeos enviados pela família ao longo de 23 anos. E o que mais machuca quem assiste é quando a Murphy, já crescida, fala que o pai não cumpriu a promessa que fez, já que agora eles têm a mesma idade e ainda não retornou para casa. Você me disse que quando você voltasse poderíamos ter a mesma idade. E hoje tenho a sua idade quando saiu daqui. Percebe como... Eu vi esse filme esse ano. E essa cena é forte mesmo. Essa cena é forte, caraca, e essa pega no peito que ela fica, você falou que ia voltar e tal, eu fiquei assim, ó, homem não chora, homem não chora, homem não chora. Aí eu vi que eu tava sozinho, ninguém tá vendo, né? O filme abraça conceitos científicos, mas com a finalidade de explorar o desespero de um pai, mesmo com o cara literalmente morrendo pelas ondas. A forma como o enredo é construído faz as consequências envolvendo as relações pessoais dos personagens parecerem muito mais significativas. Uma abordagem parecida com outro filme do Nolan dentro da famosa trilogia do Batman. Diferente de Batman Begins, onde o foco era mostrar a origem do herói, e de Cavaleiro das Trevas
Trevas ressurge querendo concluir a sua jornada de forma grandiosa, o segundo filme, Batman, o Cavaleiro das Trevas, prioriza os dilemas éticos, tanto do herói quanto dos personagens ao redor. E o que torna o Coringa o vilão mais temido da franquia é a forma como ele destrói as esperanças do morcego. Ele entende seu papel como a antítese moral do protagonista e desafia o foco da obra. A imponência do personagem vem de como ele abala as emoções dos espectadores, fazendo parecer que a decisão entre salvar uma única pessoa tem um impacto maior do que todas as milhares de mortes causadas pelo Bane no próximo filme. Tanto Interestelar quanto o Cavaleiro das Trevas, embora muito diferentes em vários aspectos, têm em comum uma narrativa baseada no psicológico. Compreendem que, independente da brutalidade causada por um palhaço ou uma onda, o impacto surge quando sentimentos como o amor são colocados à prova. Após a catástrofe em Miller, o combustível da nave tinha diminuído. Os tripulantes precisavam decidir para qual dos 2 planetas restantes eles iriam. E, baseado nos dados de um astronauta que ainda viveria por lá, eles partem rumo ao planeta Men. Ao longo de todo o filme, esse Dr. Men, que dá nome ao planeta, é apresentado como o mais brilhante e confiável astronauta da NASA. Não à toa, ele é o líder da missão Lazarus. Por isso, existe um choque tão grande quando descobrimos que, na verdade, ele é um traidor. Durante anos, ele enviou dados falsos sobre as condições de vida do planeta, mascarando a realidade de um lugar coberto de gelo com uma atmosfera tóxica, impossível de qualquer ser humano sobreviver. Ele sabia que com um planeta não promissor, ninguém voltaria para buscá-lo, e mentir foi a única forma que ele encontrou de fugir. Falando assim, até pode parecer que eu tô me referindo a um grande vilão, com planos meticulosamente elaborados, mas o curioso é que não. Ele se mostra um homem frágil e desesperado, claramente não orgulhoso do que tá fazendo. Desculpe, eu não posso ver você passar por isso, desculpa. E sim, ele é um covarde, manipulador, medroso, desonesto, só que é um pouco triste. A forma como a solidão junto ao medo da morte afetaram a mente de Man prova como o filme busca entender a humanidade de diferentes tipos de pessoas em situações extremas e também o amor na percepção de cada um. Cooper aceita a missão ciente dos riscos de nunca mais retornar, o único entre todos da expedição com filhos ainda vivos na Terra. Mais do que qualquer um, cada minuto em um novo ambiente representa um motivo de pânico. Ainda assim, ele entende que se existe alguma forma de salvar a humanidade e, acima de tudo, a família que jurou proteger, ele estaria disposto a entregar a própria vida. Já o Dr. Man se torna o contraste perfeito para tudo o que Cooper representa. Provavelmente, um dia ele realmente foi o grande homem que prometiam. Randy não o tornaria líder à toa, mas quando as coisas fogem do controle, ele demonstra quais são as suas verdadeiras prioridades. Um homem moldado como o melhor para a salvação da humanidade, mas que não ama nada além da própria imagem. Quando percebeu seu fim, abandonado como diversos outros profissionais, seu desespero não é apenas pela vida, mas pela ideia de morrer sozinho como mais um nome ecoando no universo. Um falso herói que se vitimiza enquanto tenta apagar os esforços dos próprios companheiros para sustentar essa imagem ilusória de liderança, porque um verdadeiro líder não é aquele que tem coragem para tomar as atitudes, mas sim o que lida com as atitudes tomadas. A batalha física meio desengonçada entre os dois simboliza esse confronto trágico de ideais. Man é o reflexo distorcido do que Cooper poderia se tornar se os desafios dessa imensidão espacial fizessem ele perder as esperanças na própria luta. Ambos têm as suas fragilidades e talvez, se não houvesse ninguém esperando por ele na Terra, sua sobrevivência poderia falar mais alto. O planeta em si não representa tanta ameaça quanto um ser humano movido pelo próprio orgulho, e essa é uma proposta muito bacana. Até agora, acho que meus argumentos estão bem claros. Separando a camada científica da parte dramática dos personagens, fica fácil notar o contexto dos simbolismos dentro da trama, porque tudo gira em torno do amor. Mas e se ele
ele fosse algo a mais. E se na verdade, além do entendimento emocional sobre o amor, existisse uma relação metafísica entre amor e espaço, e se tudo fosse uma só coisa? Esse é o questionamento de Amélia, a filha do Dr. Brand e uma astronauta essencial para a missão. Ela propõe uma ideia mais subjetiva, colocando o amor como um conceito observável, uma possível dimensão que transcende tempo e espaço, como uma força que só podemos sentir, mas não compreender totalmente. O amor tem um significado sim, utilidade social, integração social, geração de filhos. Nós amamos pessoas que morreram. Qual a utilidade social disso? A parada tá ficando complicada. Começou com coisa de dimensão aí, dá vontade de falar, ô querida, primeiro se larga a maconha e depois a gente conversa. Esse é o momento onde muitos fãs se desagradam, e por parte eu entendo. A obra toda te apresenta inúmeros conceitos complexos, com uma explicação a cada vírgula, mas que se baseiam na realidade e que acabam se tornando palatáveis para qualquer espectador. Você entende o que é um buraco de minhoca, por mais engraçado que isso seja, você entende a motivação quanto aos sentimentos dos personagens, e no meio entra uma percepção totalmente abstrata que impacta diretamente no plot. Eu acho que o filme não prepara o terreno para uma ideia tão diferente, mesmo que eu ache um conceito muito foda. Encarar o amor, algo que todos nós sentimos, mas ao mesmo tempo não conseguimos expressar em palavras, como algo superior a quem sente, capaz de interferir na física tanto quanto a largura ou o comprimento, é uma visão poética e bastante curiosa. Como algo superior, sentimos, mas ao mesmo tempo não conseguimos expressar em palavras, como algo superior a quem sente, capaz de interferir na física tanto quanto a largura ou o comprimento, é uma visão poética e bastante curiosa. Logo após o planeta Miller, quando precisavam decidir o destino da nave, Amélia foi a única que não votou para irem até o planeta Men. Porém, os tripulantes acharam a sua decisão enviesada por acreditarem que ela estava sendo influenciada por amor, já que Edmund, por quem ela estava apaixonada, vivia no outro planeta. Só não parecia racional, mas no fim a gente viu o que aconteceu. E o maior exemplo de decisões baseadas no amor como essa força da natureza acontece no tão debatido final. Cooper e Amélia se salvam da armadilha de Men, que tenta fugir, mas acaba explodindo parte da nave-mãe que os levariam até o planeta Edmund, ferrando totalmente o plano. Agora, só um dos dois poderiam continuar. E eu acho que vocês sabem o que acontece. Cooper se lança em direção ao Gargantua em um sacrifício digno de um protetor como ele, mas o que ele encontra não é o fim, e sim o meio. De alguma forma ele acaba em uma espécie de estrutura que estranhamente recria o quarto de Murphy, mas não só recria como algo parecido, é um sistema quadridimensional capaz de tratar o tempo como algo físico, que faz Cooper acessar o passado, presente e futuro da filha simplesmente indo para trás ou para frente. O que a gente precisa saber é que esse ambiente não surgiu aleatoriamente um buraco negro, ele foi construído por eles, seres superiores em conhecimento que inclusive podem ser humanos em um futuro distante, que dominam as 5 dimensões, entre elas o tempo e o amor. Murphy, trabalhando na NASA, descobre que a missão Lazarus era uma farsa, porque é impossível tirar as pessoas da Terra sem os dados internos do Gargantua. Por isso, eles criam esse ambiente. Cooper precisa se comunicar com a filha através do tempo, e ali ele entende que sempre foi o fantasma de Murphy. Mas por que esses tais seres tão evoluídos não enviam a mensagem por conta própria? Por que tem que ser o Cooper? Pois somente através do amor de um pai ele conseguiria escolher o momento e a forma certa para enviar a mensagem. Amor, Tarsa, amor. É como a Brandy disse, minha conexão com a Murphy é quantificável. E se a chave para a salvação da humanidade não dependesse dos cálculos e certezas que ele defendeu ao longo de todo o filme, mas sim a confiança de um homem qualquer e acreditar que a própria filha voltaria para buscar o relógio que ele deu antes de partir? É com esse dilema que Interestelar trabalha, porque o Coop consegue enviar as coordenadas através do relógio e a cena corta para o resultado. Ele acorda
acorda em uma cama de hospital e descobre que foi resgatado por pessoas de um lugar semelhante, mas diferente da Terra que conhecia. Essa era a Estação Cooper, o novo lar temporário da humanidade engenhado por Murphy, atualmente com quase 100 anos de idade, esperando pelo retorno do pai. E quando eles finalmente se reencontram, meus amigos, eu me arrepio todo. Mas eu sabia que voltaria. Porque meu pai me prometeu. Amélia, agora no planeta Edmund, caminha sobre a próxima moradia dos humanos. Um lugar tranquilo, habitável e mostrando que o amor talvez não fosse tão irracional quanto pensavam. Assistir Interestelar, pra mim, é como uma contradição. Em um filme onde a maior parte se passa em lugares que a humanidade não tá nem perto de conhecer totalmente, a intenção principal é se aprofundar em algo tão próximo quanto um sentimento. E independente da explicação que o filme traga, esse assunto vai ser abordado em cada pequeno detalhe da obra. A música que você escuta de fundo é um ótimo exemplo. Essa trilha de Interestelar se tornou uma das mais memoráveis do cinema atual, e ela encaixa tão bem com a jornada de Cooper porque Christopher Nolan não queria fazer um sci-fi tradicional. Quando Hans Zimmer foi escolhido para compor essa trilha, ele apenas havia recebido uma carta sobre a história de um pai e sua filha, sem nenhum contexto científico, apenas relações, gerando um toque suave de piano que me faz entender que por trás de um filme com defeitos, cenas grandiosas, feitos históricos na computação gráfica ou qualquer outro aspecto chamativo, ele apenas se tornou tão querido na cultura pop porque os personagens foram colocados em primeiro plano. É o que faz de Interestelar um filme sobre amor. Não tem muito o que complementar, o vídeo realmente só é muito excelente. Aqui tá o canal do rapaz, 50 mil inscritos, Zila, né? E cara, quando você percebe essas nuances, é verdade. Até uma pessoa muito ignorante, como eu, vendo o filme, percebeu que o filme é mais sobre relações do que sobre o espaço em si. E eu acho que essa pegada do espaço, ela é mais parecida com o que os romances fazem, né? Os romances da literatura. Eles pegam um pano de chão, que é uma história cotidiana, um pai precisando conseguir dinheiro para sustentar sua filha, como no filme Pais e Filhas. Pega um pano de fundo como esse e fala sobre trauma, abandono, entendeu? Sobre medo de abandono, medo de rejeição, né? Relações humanas de pai e filha, etc e tal. Eu usei o filme Pais e Filhas porque veio na minha cabeça aqui, mas na literatura, por exemplo, tem um livro que eu tô lendo atualmente, que é Este Lado do Paraíso, do Francis Fitzgerald, que é basicamente um rapaz que até onde eu cheguei no livro, basicamente a história crua ele foi para a faculdade, só isso. Mas esse é um pano de chão, um pano de fundo no caso, de uma história que vai falar sobre egocentrismo, vaidade, né? Vaidade intelectual, vazio das relações, jogo social, né? Como você se comporta para conseguir o que você quer, etc e tal. Não numa pegada extremamente complexa, mas também não é muito rasa. E é interessante porque o pano de fundo, às vezes, ele tem o seu valor, né? Como ele falou ali, é palatável você entender o que é um buraco negro, o que eles estão fazendo, para onde eles estão indo. E esse negócio do espaço, ele tem muito em comum com o fim do mundo, por exemplo. Tem a série do Fallout, que é um ambiente também que a humanidade ainda não se propôs a estar. Graças a Deus ainda não aconteceu uma desgraça daquela nuclear para estarmos inseridos e nos familiarizarmos com os ermos, com uma superfície devastada, com um mundo acabado. Só que ao mesmo tempo,
é uma superfície familiar por causa que ela fala muito sobre escassez e selvageria da realidade. E eu não estou falando aqui como se fosse uma crítica rasa de um qualquer fã, não, por causa que é uma sociedade e o capitalismo selvagem que arranca a vida. Não, não. É a realidade nua e crua. Por mais que a gente vivesse num país de primeiro mundo, ainda existe uma realidade muito crua acerca das pessoas, porque mesmo você conseguindo as coisas que você quer fácil nessa vida, dinheiro, fama, isso ainda te traz uma desgraça, um vazio, um ermo para você viver. O espaço ele tem isso também, é um ermo, é um vazio, é um deserto, só que sem um chão de areia, é só um deserto, vazio, muito, muito vazio, com matéria espalhada, muito concentrada no caso. A matéria está muito concentrada em pontos muito afastados, né? Então é natural, cara. É natural que a gente se conecte mesmo nesses ambientes muito além, porque o ermo, ele representa uma realidade espiritual, na verdade. Em como a gente, por mais que estejamos acompanhados nessa vida, nossa esposa, nosso marido, filhos, amigos, família, a gente ainda tem uma realidade solitária, entendeu? Que uma hora ou outra a gente sempre se depara com ela, numa crise, ou simplesmente numa introspecção, né? A gente, caraca, eu estou sozinho, eu vou morrer sozinho, tal. Então, o vazio, ele é um campo onde você vai plantar. E aí, cada um planta o seu, né? Tem pessoas que plantam remorsos, rancores, ressentimentos, ódio, inveja, alegrias, nostalgia, cada um vai o seu. É como se fosse um campo das ideias, sabe? Tipo o mundo das ideias de Aristóteles, eu acho, se não me engano. Não sei se é Aristóteles ou é Sócrates. Acho que é Aristóteles, né? Então, é como se fosse o mundo, o campo das ideias. É um campo, o vazio do espaço, do deserto, pelo menos nessas obras onde vai contar muita história das relações, é como se fosse uma... Não sei se dá para se dizer... Não sei se dá para dizer que é como se fosse uma analogia. Dá para se dizer que é um símbolo, É um simbolismo da nossa alma e como a nossa alma solitária, porque ela é individual, se relaciona com as outras pessoas. Então, no espaço, no deserto de um pós-apocalíptico, essas coisas ainda vão ser muito importantes para o ser humano. Vão transcender a sua própria ganância, sua própria inveja, seu próprio ressentimento, né? É muito interessante pensar dessa forma.